Oi, meu nome é Matheus Brito e esse aqui é o canal Contradições. E hoje a gente vai falar sobre uma pessoa muito contraditória e qual é o seu papel na educação no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o que o governo Bolsonaro fez pela educação no Brasil nesses 2 anos de mandato. Primeiro a gente vai analisar o plano de governo do Bolsonaro. O plano de governo é o que todo candidato deve fazer para mostrar para a gente o que eles pretendem fazer pela educação, pela saúde, pela segurança. E ele deve mostrar para que os eleitores e até as pessoas que não concordam com ele possam ver o que ele pretende fazer, quais são as propostas dele. O plano de governo do Bolsonaro tem 81 páginas, ele é um pouco confuso na parte de educação, ela começa de repente numa mistura entre as propostas de saúde e as propostas de educação, e é um plano bem simplesinho, parece uns slides, eu vou estar colocando aqui para vocês verem enquanto eu leio, e é um plano bem simples, com frases de efeito mesmo. E ele começa já falando sobre uma estratégia educacional que ele pretende seguir, que é a estratégia do Japão, Taiwan e Coreia do Sul. Ele escolheu esses países porque são países que estão no topo do ranking PISA. E eu já falei no último vídeo quais são os problemas do ranking PISA, que ele não é um ranking confiável para você avaliar e não é justo também você aplicar medidas de países tão diferentes como o Japão, que é um país pequenininho perto do Brasil. Então, aqui eu já encontro um problema, que você está querendo copiar políticas de outros países, em vez de planejar uma política nova para o nosso país. Aqui tem outro ponto, que eu vou ler para vocês. Conteúdo e método de ensino precisam ser mudados, mas matemática, ciências e português, sem doutrinação e sexualização precoce. Além disso, a prioridade inicial precisa ser a educação básica e o ensino médio e técnico. Primeiro, ele fala da doutrinação e sexualização precoce. Eu ainda não falei sobre sexualização na escola no canal, mas eu vou falar futuramente. Porém, eu já falei sobre a doutrinação, quais são os problemas, por que ela existe e como a gente pode resolver. Eu vou pôr aqui em cima. E aqui está um ponto importante, que ele diz que a prioridade inicial precisa ser a educação básica e o ensino médio. Porque eles já entram no governo dizendo que a gente gasta muito com a faculdade e que a gente precisa gastar esse dinheiro mais com a educação básica, já que ela atende mais pessoas. Só que ele não tomou medidas assim, a gente vai ver mais para frente. E aqui tem um outro ponto, é possível fazer muito mais com os atuais recursos, é o nosso compromisso. Aqui a gente precisa analisar como começou o governo Bolsonaro. Ele entrou com Paulo Guedes, um ministro da economia liberal, teoricamente, e os liberais eles têm costume de, ao assumir a pasta da educação, ao assumir essa área da educação, começar um regime de austeridade. Austeridade seria um corte de gastos, uma redução, um enxugamento de gastos. E foi isso que aconteceu com a educação no Brasil durante esse governo. E tem um problema aí, porque o neoliberalismo ele não é um sinônimo de sucesso na educação. Existem sim alguns países como Singapura, por exemplo, que está em segundo lugar no ranking PISA, que é um país que adotou medidas neoliberais e deu certo. Mas como eu disse no outro vídeo, existem várias coisas ruins que isso gerou, como por exemplo o problema da meritocracia, a falsa meritocracia que eles têm lá. E outros países, como a Finlândia, ao adotar medidas neoliberais de austeridade, a sua educação piorou, porque o acesso à educação dos mais pobres se tornou muito desigual. Então, eles precisaram reduzir essa aplicação neoliberal e melhorar o investimento na educação do dinheiro público. E ele diz que é possível fazer mais com os recursos
com os atuais recursos, e que esse é o nosso compromisso, porque também estava em vigor a PEC do teto de gastos. E um dos objetivos do governo Bolsonaro era mostrar que isso era o melhor para a gente. Então, eles queriam respeitar o teto de gastos e, para isso, eles precisariam enxugar os custos da educação para não passar por isso. A próxima parte do plano de governo, ele fala que gastamos como os melhores. E ele coloca ali a relação da porcentagem de PIB que o Brasil gasta com a educação. E é um gasto elevado, está próximo de diversos países desenvolvidos. Só que, se a gente for analisar assim, realmente parece que a gente gasta muito e gasta bem próximo dos países da OCDE, por exemplo. Só que o PIB não pode ser uma forma de avaliar isso. E isso é uma coisa que o Bolsonaro faz muito, mexer com os números para enganar a gente. Ele faz isso com as vacinas, ele faz isso com diversas coisas. E ele fez isso no plano de governo dele. O Brasil gasta 6,2% do PIB. E os países da OCDE, em média, gastam 4,93%. Só que o Brasil é um país muito grande e tem muitas pessoas. Então, se a gente for pensar o tanto que a gente precisa gastar para atender todas essas pessoas, é óbvio que vai ser maior. Então, a gente tem que pensar no tanto de dinheiro que a gente gasta para cada aluno. Aí, o Brasil vai gastar 2.525 dólares por aluno. E os países membros da OCDE vão gastar 7.139 dólares por aluno. Tá vendo? A diferença é muito grande. Eles gastam muito mais que o dobro, gastam mais que o triplo do Brasil. E outra coisa que a gente tem que levar em conta é, por exemplo, o gasto do ensino superior. O Brasil gasta, por aluno no ensino superior, 13.540 dólares. E os membros da OCDE gastam, em média, 15.772 dólares. É um valor bem próximo, né? Só que, primeiro ponto, existem vários países da OCDE que gastam mais do que essa média. Por exemplo, a Austrália gasta 18 mil dólares, o Canadá 21 mil dólares, o Japão 17 mil dólares, a Noruega 20 mil dólares, a Suíça 25 mil dólares e os Estados Unidos 27 mil dólares. Mas tem outro problema também. Esse dinheiro que o Brasil gasta por aluno de 13.540 dólares é um valor que a gente tem que analisar melhor. Porque esse valor, a gente chega nele pegando todo o dinheiro que a gente gasta no ensino superior e dividido pelo número de alunos. Só que esse valor que a gente gasta no ensino superior tem várias coisas incluídas que não deveriam entrar na conta. Como, por exemplo, a aposentadoria de professores do ensino superior. Porque eles entram no custo que a gente tem em cada universidade. A UFRJ, por exemplo, como é uma universidade mais antiga e tem vários professores aposentados, o custo com a aposentadoria dela chega a 35% do orçamento total da universidade. Então, 35% desse orçamento não deveriam estar inclusos no investimento no aluno, porque os professores estão aposentados. Outro exemplo são os hospitais universitários, que cerca de 65% do gasto dos hospitais não são para os alunos da universidade, mas sim para a população, para atender a população com remédios, custeios e diversos outros custos que são da população. E o restante só é que se gasta com os alunos na residência médica, por exemplo. E o Brasil também, nas universidades daqui, algumas delas gerenciam museus, algumas delas gerenciam parques nacionais. Então, são diversos custos que não deveriam estar inclusos no custo do aluno. E se a gente tirar todos esses custos que eu falei, o nosso custo por aluno diminui cerca de 24,7%. E aí a gente vai chegar no valor de 10.195 dólares por aluno, o que é muito inferior aos Estados Unidos, por exemplo, que investe 27,8
US$ 27.924. Então, esse jogo com o número que ele faz não é um jogo justo e engana a gente. Faz mesmo parecer que a gente está gastando muito quando a gente não está. E depois ele vai falar que nós educamos como os piores. Os dados da ONU indicam que o nível de gasto que o Brasil tem com a educação é incompatível com o péssimo nível educacional dos estudantes. Temos figurado ultimamente entre os piores resultados do PISA feitos pela OCDE. Como eu já disse, o ranking PISA não é um ranking justo, ele dá um número simplista para uma educação. E quando ele avalia a educação, ele não pode só avaliar a educação, tem que avaliar todo o contexto histórico, social, cultural da sociedade. Você dá um número simples para uma educação é a mesma coisa de avaliar o QI nosso. O QI já é batido porque não dá para dar um número para a nossa inteligência. A mesma coisa para a educação. Então, o ranking PISA não é tão confiável assim, mas tudo bem utilizar ele, mas os nossos gastos não são elevados como os países que estão lá no topo. Isso é mentira. Depois ele vai falar sobre a taxa de abandono do ensino médio, mas a taxa de abandono também ela não está ligada só a alguns critérios simplistas, como ele faz. E aí ele vai falar sobre inverter a pirâmide, que no Brasil a gente gasta cerca de 30% da educação, do dinheiro da educação com o ensino superior, e com a educação básica a gente vai gastar só 4,3%. Só que, segundo esse outro artigo que eu vou colocar aqui, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele divulgou em 2014 que a relação do PIB que foi aplicada na educação básica foi de 4,8%, que significa 265 bilhões aplicados na educação básica. E no mesmo ano, foram aplicados 36 bilhões em recursos do Tesouro Nacional nas universidades federais. E se a gente colocar metade desses recursos que foram para as universidades federais na educação básica, o valor que a gente gasta por aluno passaria de R$ 5.324 para R$ 5.684. E é um aumento de 6,8%. Então, essa não é a solução para salvar a educação básica no Brasil. Tirar o investimento das universidades federais, porque seria um aumento muito pequeno, de R$ 300 por aluno. E não é isso que vai salvar a educação no Brasil. Então essa não seria a solução, essa é outra crítica ao plano de governo do Bolsonaro. E tá, agora vamos avaliar quais foram as ações do governo Bolsonaro até agora. E eu pontuei algumas aqui principais. Já em 2019, né, o ano que Bolsonaro começou o governo dele, ele autorizou um corte de 70% nas bolsas de pós-graduação, principalmente na área de humanas, porque ele afirmava que humanas era uma área que não tinha um retorno econômico para a sociedade. Só que, se a gente for avaliar essa disputa entre humanas e exatas, humanas realmente não tem um retorno rápido, não tem um retorno tão visível. Só que a gente tem que entender que as exatas elas derivaram das humanas. Então, as humanas são um investimento a longuíssimo prazo. E os investimentos a longo prazo, né, se a gente for falar sobre o capitalismo, normalmente são eles que dão os maiores retornos. A outra medida foi ele aumentar os recursos do Fundeb. O Fundeb era para ser um fundo só de auxílio na educação básica. Aí o Bolsonaro decidiu aumentar o Fundeb e tornar ele a única fonte de renda do ensino básico. Era para ele acabar em 2020, ele provavelmente não vai acabar mais.
E um problema disso tudo é que ao mesmo tempo que ele fez isso, que parecia ser uma coisa boa, ele tentou primeiro permitir com que o Fundeb fosse aplicado nos municípios, investido na educação privada. Ou seja, você estaria tirando dinheiro da educação pública para investir na educação privada, dando bolsas, ou ele diz instituições, organizações estudantis que não dá para entender muito bem o que seriam. E outra coisa que ele queria fazer é que o Fundeb não fosse fiscalizado por órgãos de transparência. Aí você imagina, você está dando dinheiro para o município que ele pode investir em instituições privadas e ele não vai ter que mostrar isso para você. Ele não vai ter que declarar para você onde ele investiu e quanto ele investiu. Você acha que vai dar certo? No dia 30 de abril de 2019, o governo contingenciou 5,8 bilhões de reais da educação. Contingenciar é um bloqueio, foi essa palavra que eles usaram, para cumprir a meta do déficit primário. E essa meta vem da PEC do teto de gastos. Então eles queriam cumprir a PEC do teto de gastos e para isso eles precisavam bloquear algum investimento. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, da época, que é esse cara aqui, Tá chovendo fake news. ele anunciou um contingenciamento que iria bloquear 24% do orçamento das faculdades federais do Brasil. Na época, eles também tentaram fazer um jogo com os números, assim como eles sempre fazem, falando que na verdade era de 3 a 7% só. Só que esse 3 a 7% se referia ao orçamento total da faculdade. E como eu já disse aqui, por exemplo, o salário dos professores, o custo com água, energia, o custo dos funcionários, a aposentadoria, essas coisas são custos obrigatórios. A universidade não pode tirar disso. Se você corta o orçamento da universidade, ela não vai tirar daí. Ela vai tirar dos custos discricionários, que são os custos, o dinheiro que a universidade tem ali para fazer coisas, para investir em pesquisa, para chamar professores de outro lugar, para dar aula, para criar eventos. E é desse custo que a universidade tirou, e equivalia a 24% desse custo. E isso inviabiliza muita coisa na universidade. Ele também contingenciou no total 680 milhões da educação básica em 2019. Mas e aí, ele não ia tirar do ensino superior para pôr na educação básica? Por que ele está tirando da educação básica também? Não é estranho? E daí, uma outra ação do Weintraub foi instituir um método de alfabetização usando um método fonético, que foi muito criticado pelos especialistas em educação por engessar a alfabetização, instituindo um só método para usar. Mas aí vocês vão me falar, ué, mas você não é defensor do método Paulo Freire? Só que aí é que está um problema. O método Paulo Freire, essa palavra método, Paulo Freire odiava ela. Porque o que ele fez não foi um método. Um método é uma sequência de passos a se seguir para alcançar um resultado. O que o Paulo Freire fez não era um método, era uma filosofia. Ele pensou em uma maneira de se ver a educação. Então ele não instituiu uma sequência de passos para os professores seguirem e o aluno sair alfabetizado. Ele fez uma filosofia de ensino que faria com que os alunos fossem críticos e que eles aprendessem a partir da sua própria realidade. Então não é um método. A gente usa essa palavra método porque foi como foi conhecida, como foi divulgada pela mídia da época. E ela, infelizmente, ficou até hoje como um vício de linguagem. Mas não é o mesmo que o Weintraub fez. O Weintraub realmente queria um método, uma sequência de passos para alcançar um resultado. Essas foram ações do governo Bolsonaro lá em 2019. Vamos falar sobre algumas mais atuais, como, por exemplo, o corte de bolsas da CNPq, onde hoje só 13% das bolsas aprovadas no edital vão ser pagas.
cerca de 3.080 alunos foram aprovados para receber bolsas de doutorado e pós-doutorado, e só 396 vão receber essas bolsas. Aí a gente vê aquele caso daquela menina que não pôde fazer universidade aqui no Brasil porque ela fazia um ensino doméstico. E daí, nesse caso, os bolsonaristas falavam que era um desperdício de inteligência, que o Brasil só desperdiçava nossas grandes mentes. Esse caso é um caso que a gente pode discutir mais pra frente. Só que não é contraditório você dizer que a gente está desperdiçando grandes mentes e você só pagar 13% dos doutores que a gente podia ter. É muito difícil você fazer um doutorado sem uma bolsa, porque o doutorado exige que você pesquise integralmente. E como é que você come se você está o dia inteiro fazendo pesquisa? Então, foram mais de 2.000 alunos que podiam se formar como doutores que a gente está desperdiçando aqui. E outra ação é o corte de verba da UFRJ. A UFRJ anunciou que ela pode fechar no mês de junho. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela sofria cortes há vários anos, não só do governo Bolsonaro. E o orçamento desse ano foi o menor da década, de 299 milhões de reais. E o governo bloqueou 152 milhões de reais dela. Então, mais da metade do orçamento da faculdade vai ser bloqueado. Então o reitor anunciou que provavelmente eles vão fechar as portas, porque não tem como seguir com esse orçamento. Não tem como, é inviável a universidade seguir assim. E é isso. Essas são as contribuições de Bolsonaro para a educação. Uma sequência de cortes, uma destruição das universidades públicas, e ele disse que colocaria todo esse dinheiro na educação básica, mas ele tirou o dinheiro da educação básica, e enquanto isso a gente fica aí esperando. Outras coisas aconteceram, o Weintraub saiu do ministério, a gente teve outros ministros da educação, um deles que disse que tinha um doutorado numa universidade e depois a universidade anunciou que ele não tinha. E a gente tem agora um ministro da educação que ele veio das universidades privadas, então provavelmente ele vai atender os interesses das universidades privadas. A próxima eleição está vindo e nessa a gente pode analisar melhor o plano de governo dos candidatos e ver nelas as contradições e tentar votar melhor. É isso hoje. Se você gostou, curte. Se você tem algum comentário, deixa ele aqui. Eu vou tentar responder todos. E se inscreva no canal para continuar comigo essa discussão. Eu vou fazer vídeos agora sobre o governo Dilma e o governo Lula, para não dizerem que eu sou contraditório. Muito obrigado.